Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos ler mais 3 capítulos da Palavra de Deus, das Escrituras. Hoje, capítulo 19, 20 e 21 do Evangelho de Lucas. Capítulo 19, nós temos aqui, logo no verso 1 até o verso 10, a história de Zaqueu, o publicano, o cobrador de imposto. Jesus passa por Jericó e ele vai encontrar Zaqueu, um cobrador de imposto, rico, que sobe em uma figueira para vê-lo. Eu tive a oportunidade de estar em Israel, passei por Jericó, lá tem uma árvore que eles falam que é a árvore de Zaqueu. Não dá para precisar se foi naquela árvore que Zaqueu subiu, mas você passa em Jericó e você consegue ter uma ideia deste encontro. Zaqueu, né? Ele sobe na árvore para ver Jesus, e quando Jesus passa, Jesus olha para ele e Jesus o chama pelo nome, e Jesus fala que vai à sua casa. Zaqueu é tocado pela presença de Deus ali na sua casa, por Jesus, e ele promete restituir o que roubou e doar metade dos seus bens aos pobres. E aí Jesus declara que a salvação chegou àquela casa, pois Zaqueu era também um filho de Abraão. Então, se no capítulo 18 nós vemos o jovem rico ficando triste porque Jesus mandou ele vender os seus bens e dar aos pobres, aqui no verso 19, numa atitude espontânea, nós vemos Zaqueu fazendo o contrário. O verso 11 até o verso 27, nós temos a parábola das minas. Jesus conta a parábola de um nobre que parte para uma terra distante a fim de ser coroado rei, e ele dá a cada servo uma mina e pede que negociem até a sua volta. Alguns servos são fiéis, multiplicam suas minas, mas um deles esconde a mina temendo o Senhor. Ao voltar, o rei recompensa os fiéis, repreende o servo preguiçoso. Essa palavra ensina sobre a responsabilidade com os recursos que Deus confia aos seus servos. Ou seja, Deus tem colocado e confiado recursos a você, a mim, e nós temos que fazer a prestação de conta desse recurso. Verso 28 até o verso 40, nós temos a entrada triunfal de Jesus. Jesus entra em Jerusalém montado em um jumento. Aqui nós estamos entrando na última semana de vida de Jesus, antes de ser morto ali na cruz, de ser crucificado. Então Jesus entra em um jumentinho, cumprindo a profecia de Zacarias capítulo 9, verso 9, e as multidões o aclamam como rei. Vão espalhar os mantos no caminho, dizendo: bendito o rei que vem em nome do Senhor. Os fariseus pedem que ele repreenda seus discípulos, mas Jesus responde: se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Verso 41 até o verso 44, Jesus chora sobre Jerusalém. Mais um lamento de Jesus sobre Jerusalém. Então, Jesus está lamentando sobre Jerusalém por causa da destruição dessa cidade, que vai acontecer no ano 70 depois de Cristo. Verso 45 até o 48, aí termina o capítulo 19. Nós temos a purificação do templo. Jesus entra no templo e expulsa os cambistas, declarando: a minha casa será casa de oração, mas vós transformais em covios de salteadores. O que Jesus está denunciando ali é o nível de corrupção que havia. Não era o fato de estar se comercializando ali, até porque a lei dizia que uma família que chegasse no templo tinha que oferecer um cordeiro. Então, se tinha a necessidade de oferecer um cordeiro, a própria lei já está abrindo espaço para que o cordeiro seja vendido. Mas havia uma corrupção tão grande que as pessoas compravam o cordeiro, entregavam para o sacerdote não sacrificava, o cordeiro voltava lá para ser vendido. Então é uma corrupção tão grande que Jesus está denunciando. Capítulo 20, nós temos aqui um confronto com as autoridades, porque a autoridade de Jesus é questionada. O verso 1 ao 8, a autoridade de Jesus vai ser questionada. Os religiosos questionam essa autoridade de Jesus enquanto ele ensina no templo. E aí Jesus responde com uma pergunta sobre o batismo de João: se era do céu ou dos homens. E aí eles não conseguem responder, temendo a reação do povo. Então Jesus também se recusa a responder. Gente, o nível de inteligência de Jesus é absurdo.
Eu sou apaixonado com isso aqui. Verso 9 ao 19, nós temos a parábola dos lavradores maus. Essa parábola, Jesus conta sobre um homem que plantou uma vinha e arrendou a lavradores. E aí, quando o dono da vinha enviou seus servos para colher os frutos, os lavradores maltrataram e mataram seus servos. Finalmente, o dono enviou seu filho, mas eles o mataram também. Jesus disse que o dono virá e destruirá aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Essa parábola é uma alegoria do relacionamento entre Deus, Israel e os profetas, combinando com o envio e rejeição do seu filho Jesus. Então, fala dos trabalhadores, fala do filho. Então, trabalhadores simbolizando os profetas foram enviados, Israel não deu ouvido. O pai envia o filho, Jesus, e eles também não dão ouvido. Verso 20 ao 26, nós temos aqui a questão do tributo a César. Os ritos religiosos tentando criar uma causa, uma armadilha para Jesus, pergunta se é lícito pagar tributo a César. Aí Jesus pede que lhe mostre uma moeda e pergunta de quem é essa imagem nela. Ele responde César. Aí ele diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Verso 27 ao verso 40, Jesus fala sobre a realidade da ressurreição. Porque há uma pergunta sobre a ressurreição. Essa pergunta é feita pelos saduceus, que não acreditam na ressurreição, e aí faz uma pergunta a Jesus sobre o casamento na ressurreição. Mas aí Jesus os corrige, ensinando que na ressurreição as pessoas não se casam, e também afirma de que Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. E aí ele refere a Abraão, Isaac e a Jacó. Verso 41 até o verso 44, temos o Cristo, filho de Davi. Jesus faz uma pergunta aqui aos líderes religiosos: como dizem que o Cristo é filho de Davi, se Davi mesmo o chama de Senhor? E ele os desafia a considerar a divindade do Messias. Então o que nós vemos aqui é ele citando o Salmo 110, verso 1, onde ele diz assim: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Ele está dizendo que o próprio Davi o chama de Senhor. Então, o próprio Davi o chama de Senhor. Ele usa o próprio Salmo para prová-lo que ele é o Senhor. Verso 45 até o verso 47, termina o capítulo 20, e aí ele traz uma advertência contra os escribas, porque eles gostam de ser honrados em público, mas devoram as casas das viúvas e fazem longas orações para se exibir. E aí ele declara que esses homens receberão maior condenação, porque eles têm conhecimento, mas o que eles fazem é digno assim de reprovação. Capítulo 21 começa do verso 1 ao verso 4, sobre a oferta da viúva. Jesus está observando as ofertas sendo colocadas no templo, e ele vê uma viúva colocar 2 pequenas moedas. E aí ele vai declarar que aquela viúva deu mais do que todos. Por quê? Porque ela deu tudo que tinha. Outros deram do que sobrava. Eu gosto muito de ensinar e falar, olha, Jesus está ali no templo, ele está observando o momento do ofertório. Muitos que vão na igreja não gostam desse momento, mas é um momento onde Deus está atento. Por quê? Porque nesse momento o meu e o seu coração é revelado. Versos 5 e 6, nós temos aqui o sinal dos fins do templo. Então, versos 5 ao 6, primeiro ele fala da destruição do templo. Então ele fala que esse templo será destruído, né? Não vai ficar pedra sobre pedra, falando sobre a destruição desse templo no ano 70 depois de Cristo. E aí o verso seguinte que ele fala sobre os sinais do fim dos tempos, versos 7 ao 19. Jesus descreve os sinais que precederão sua segunda vinda. E aí ele fala de guerras, terremotos, fomes e perseguições. Essa parte nós lemos ela mais detalhada lá em Mateus capítulo 24, que vai do verso 1 até o 35. Aqui também fala, mas não com com tantos detalhes como foi lá em Mateus. Verso 20 ao 24, aí a destruição de Jerusalém. Jesus fala especificamente sobre a destruição de Jerusalém, dizendo que quando vierem
quando virem a cidade cercada por exércitos, deve fugir para os montes, pois aqueles serão dias de vingança. Ele prediz que Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Então, muitos vão falar que esse momento que ele está falando é o momento ali do final dos tempos da grande tribulação. Uma corrente de interpretação fala muito sobre isso. Verso 25 e 28 fala sobre a vinda do Filho do Homem. Então, Jesus descreve os sinais cósmicos que acompanharão a sua vinda, como o escurecimento do sol e da lua, e declara que os homens desmaiarão de terror, mas que os seus seguidores devem erguer a cabeça, pois sua redenção está próxima. Então, a vinda de Jesus, nós temos dois cenários. Quem serve a Jesus vai ser motivo de alegria. Quem não serve vai ser motivo de choro e de lágrima. Verso 29 ao 33, ele fala da parábola da figueira. Jesus conta a parábola da figueira, dizendo que assim como sabemos que o verão está próximo, quando as árvores brotam, assim também podemos discernir que o reino de Deus está perto quando vimos esses sinais. E ele termina, verso 34 a 36, falando sobre vigilância e oração. Jesus adverte os discípulos a orar para que não sejam surpreendidos pelo dia do Senhor, como uma armadilha. Ele os encoraja a permanecerem alertas e orarem para serem dignos de escapar de todos esses eventos. Então, quando Jesus fala sobre o final dos tempos, o que Jesus está nos ensinando? Olha, ore, vigie, viva uma vida bonita, como se Jesus estivesse voltando agora. Se ele não voltar, você viveu de forma digna. E se ele vier, você está preparado para subir com ele. Quero abençoar sua vida. Terminamos a leitura de hoje. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos ler o capítulo 22, 23 e o capítulo 24, terminando assim o livro do Evangelho de Lucas. Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus.